Rei Salomão. Em hebraico, né? Shlomo, em português, Salomão. Galera, quem era o rei Salomão? Pessoal, vamos que vamos, porque hoje o bicho vai pegar. Hoje só tem bomba nuclear para cima, bomba de hidrogênio, é bomba nuclear para cima. Galera, o rei Salomão, filho do rei Davi. Ele que também é filho do rei Davi junto com Bat-sheva. A gente sabe que o rei Davi, ele reinou 7 anos em Hebron, na cidade onde as matriarcas e os patriarcas estão enterrados, com a exceção de Rahel e Meno. E depois, rei Davi veio e reinou em Jerusalém por 33 anos. Ao todo o reinado do rei Davi, 40 anos. Assim a gente aprende no final de Samuel 2. Shmuel Beit, em hebraico. Obrigado, Berta, pelo melhor café com leite aí da história que eu posso estar tomando já há 8 anos aí seguidos e que a gente possa juntos estarmos estudando Torá com esse café com leite, com as coisinhas gostosas do nosso estudo até os 120 anos. Amém, amém. Pessoal, a gente sabe que o rei Salomão, desculpa pessoal, o rei Salomão, toda hora em português é difícil para eu falar. O rei Salomão, em hebraico, o rei Salomão, ele veio, ele não é o primogênito do rei Davi com Bat-sheva, na verdade ele é lá para o 7º, 8º filho, tá? Dos 9 filhos, ele é quase um dos últimos, um dos caçulas, tá certo? Muita gente quando pensa no nome rei Salomão, imagina um velhinho de barba, uma coisa assim, muito longe da gente, um jovenzinho, dos caçulas. E está escrito que Hashem manda o rei Davi passar o trono para o seu filho, o rei Salomão. O rei Davi fala que no final da vida dele, já velhinho, ele proclama também oficialmente que é o rei Salomão. Vamos passar direto para o rei Salomão. Rei Salomão, desde novinho, começou a reinar, muito novo. E ele costumava ir para um monte chamado Givon, que era um monte específico, onde muitos iam fazer oblações e oferendas para Hashem, porque ainda não existia o primeiro templo, da qual o próprio rei Salomão, construiu. Então ele ia lá, e aí está escrito que ele foi lá uma vez, e ele foi pegar 1000 vacas, tá bom, para servir a Hashem. Ou seja, ele não ficava sendo pão duro na hora de fazer oferendas para Hashem, oblações para Hashem, rezas para Hashem. Tinha que ser tudo do bom e do melhor. E ele ofereceu 1000 vacas para Hashem, e ele rezou para Hashem, e ele dormiu na própria montanha, Givon. Quando ele dorme lá, fala o Tanar, fala a Torá para a gente, que Hashem aparece no sonho do rei Salomão. Daqui a gente vê, pessoal, uma coisa muito importante. Por mais que o rei Salomão é chamado de homem mais sábio do mundo, tudo mais, a gente sabe que em profecia, em grandeza espiritual, ele não passou Moisés, Moshe Rabbeinu, né? O rei Salomão não falava com Deus como um amigo fala com outro. Ele falava através de sonho. A gente já vê que o nível baixou bem mais. E Hashem aparece para ele e fala: pede o que você quiser que eu vou te dar. O rei Salomão começa agradecendo a Hashem no sonho. Aqui a gente vê como é que toda reza importante, todo pedido importante tem que iniciar com agradecimento. Obrigado, Hashem, que você sempre foi benevolente com meu pai, rei Davi, por ele sempre ter andado também nos teus caminhos, na tua Torá. Obrigado, Hashem, obrigado, Hashem, obrigado, Hashem. Isso resumido em alguns versículos da Torá, sendo que a Torá oral, o Midrash fala que o rei Salomão agradecia muito profundamente a Hashem. E aí o rei Salomão falou: Hashem, eu quero que você me dê um lev navon. Em português significa um coração com entendimento, para que eu possa julgar o povo da forma correta, já que você me colocou nesse mundo como um rei, de um povo tão grandioso quanto esse. E eu quero ter um coração sábio, para poder discernir entre o bem e o mal. Uai. Hashem responde para ele: Vaitav be'enei Hashem. Em português, foi bom aos olhos de Hashem essa reza. Por quê? Porque Hashem disse para o rei Salomão: uau, você não pediu riqueza. Você não pediu a vida dos seus inimigos para destruir os inimigos. Você não pediu para ganhar todas as guerras do mundo. Você não pediu para viver muito tempo. Você podia pedir para viver 1000 anos. Eu falei que eu ia te dar o que você quisesse. Você não pediu nada disso. Você pediu um coração com sabedoria para saber fazer o teu trabalho bem como rei. Então saiba que isso que você pediu eu vou te dar. E o que você não pediu eu vou te dar
também. Eu vou te dar também o rei que teve mais glória e enaltecimento na história do mundo. Eu vou te dar muita riqueza. Eu vou fazer você ser o coração mais sábio que já existiu. E nunca vai existir alguém como você. E também vai vencer as guerras. E eu vou te dar vida longa se você andar nos meus caminhos. Esse foi o único presente que ele condicionou, dizendo que se o rei Salomão andasse nos caminhos da Torá sempre, ele teria vida longa. Pessoal, algumas coisas aqui é muito interessante a gente saber. Antes de terminar o sonho. Primeiro, como é que Hashem disse para o rei Salomão que ele nunca vai ter havido alguém como ele em sabedoria e nunca vai haver alguém como ele no futuro? Você sabe que tem Moshe Rabbeinu. Muita gente que olhou o meu título hoje nas redes sociais com certeza pensou, mas peraí, Moisés é muito maior. Pessoal, primeiro, que Moshe Rabbeinu e Moisés, ele não entra na comparação. Não porque ele não é humano, não porque ele agora é um anjo, tá bom? A gente não está tirando o lado humano. O judaísmo odeia desumanizar o humano, porque senão acaba acontecendo o que aconteceu com outras religiões, que vira idolatria. Então Moshe Rabbeinu, Moisés, era humano. Mas ele está fora de regra, porque Hashem colocou um nível nele de sabedoria e de profecia que engloba tudo. A profecia de Moisés fez ele ver até a geração do iPhone, até ele ver a vinda de Mashiach, já como é que vai ser a tecnologia do mundo. Não está ligado à memória, mais sabedoria, mais a inteligência. É a profecia que engloba tudo. Hashem falava com Moisés igual um amigo fala com o outro. Então não dá para comparar. O que está sendo comparado aqui é o rei Salomão com todas as pessoas antes e depois. E vem o Ralbag, que é um dos maiores explicadores da Torá, e ele fala que principalmente está sendo comparado com as pessoas daquela geração. Tá bom? Principalmente. Galera, o que acontece? O rei Salomão, quando acorda, ele acorda desse sonho, que Hashem fala para ele que ele vai dar tudo isso. E ele vai direto para Jerusalém para fazer uma seudá, ou seja, para fazer uma refeição de Torá festiva para agradecer a Hashem. E daqui a gente aprende uma regra. Os sábios falam daqui na Guemará, que é daqui que a gente aprende que quando a gente termina um estudo de Torá, a gente costuma fazer uma refeição festiva para Hashem. Principalmente quando se trata de um tratado da Guemará, do Talmud. Quando você termina um tratado, se costuma fazer uma refeição com pelo menos 10 homens, e você fala a Torá, óbvio que as mulheres também vêm, obviamente, a não ser que sentam-se com recato, normalmente separado, e se faz Kadish, que é um Kadish especial para enaltecer o nome de Hashem, porque se estudou muita Torá. Galera, daqui a gente aprende que quando a gente termina um estudo, a gente agradece a Hashem. Mas o rei Salomão não fez um estudo, mas ele ganhou uma coisa que vai fazer com que todos os estudos do mundo sejam reais, que é um Lev Hacham Venavon, um coração inteligente e com sabedoria, discernindo entre o bem e o mal. Pessoal, olha que interessante que eu quero falar para vocês. O rei Salomão, imediatamente após essa história, que daqui a pouco eu vou me aprofundar mais, vem duas prostitutas terem com o rei Salomão. Fala, rei Salomão, o seguinte, vem uma mãe e fala, rei Salomão, eu, mulher, e essa outra mulher, nós moramos juntos na mesma casa. Eu dei a luz para um filho, e 3 dias depois, essa minha amiga deu uma luz também ao filho. O que aconteceu, o rei, é que essa mulher, ela deitou sobre o filho sem perceber, e o filho faleceu. Ele era bebezinho, tinha acabado de nascer. E essa minha amiga, o que ela fez? Ela botou o bebê dela sobre o meu colo, pegou o meu bebê que estava vivo e foi dormir com ele, fingindo que era dele. Trocou os bebês. Rei Salomão, quando eu acordei, eu vi que não era o meu filho e fui ver que o meu filho estava com essa outra mulher. E eu quero saber, rei, como é que eu faço para provar isso? O rei Salomão olhou para uma mulher, olhou para outra, ambos dizendo que o filho vivo era o seu e o filho morto não era seu. O rei Salomão falou, não tem problema, me tragam uma espada. Uau, trouxeram para o rei Salomão uma espada. Ele falou, cortem o bebê vivo ao meio e cada um fica com uma metade. Tudo isso, pessoal,
Ele não é burro. Ao contrário, o rei Salomão está falando isso com inteligência. A mãe que o filho morreu e ela foi lá e trocou, ela disse, tá bom, então mata, divide em 2, tá certo. E a mãe verdadeira do filho vivo falou, não, por favor, faz qualquer coisa, mas não mata o meu filho. O rei Salomão falou, entendi. Dá o filho para essa mãe, porque ela é a mãe verdadeira. Porque a outra que já tinha perdido o filho de verdade, ela não estava nem aí. Com a maldade dela, não se importava que outro filho fosse morto. O rei Salomão, nesse caso, a Torá fala que o povo inteiro percebeu o quanto o rei Salomão era sábio. Pessoal, 320 pessoas aí ao vivo, graças a Deus, um salão lotado de pessoas focadas numa aula de Torá. Para a gente começar a ver o que era o rei Salomão. Pessoal, a Torá fala que todo mundo era alegre no tempo do rei Salomão. A maior parte do tempo, paz, tranquilidade. Todo mundo tinha uma estabilidade financeira boa, se alegrava, comia bem, era tudo ótimo na época do rei Salomão. O nome do rei Salomão vem da palavra Shalom, que é paz. Shlomo, a paz está com ele, certo? No pronome ele. Ou seja, a paz estava com o rei Salomão. Ele era um homem de paz. Ele, pessoal, passados 480 anos da saída do povo judeu do Egito, o rei Salomão começou a construir o primeiro templo, o Beit HaMikdash. Foi no seu 4º ano de reinado. 4º ano de reinado e 480 anos após o povo ter saído do Egito. Olha como é que estava próximo. Olha como é que ele estava próximo do povo judeu saindo do Egito. É por isso que quando alguém fala para um judeu, quem disse, judeu, que está certo a festa de vocês de Pessah? Quem disse, judeu, que está certa essa festa que vocês fazem em Rosh Hashanah? Quem disse que não foi tudo inventado? A maior prova é que o meu pai fazia, que o meu pai fazia, que o meu pai fazia, até chegar os reis, até chegar os profetas, até chegar Moisés. Não foi uma religião que do nada um ser humano disse, eu fiz. Aí não adianta de nada falar meu pai fazia. Está cheio de religião por aí idólatra, onde já tem 1000 anos, já tem 1500 anos. Onde as pessoas também falam, meu pai fazia. Mas ela foi inventada por um ser humano, que diz que Deus falou com ele. Toda religião mente a mesma coisa. Vem a Torá, todo mundo sabe que Deus falou para 3 milhões de pessoas no Monte Sinai. Todos os povos em volta testemunharam também que o mundo estremeceu, que aconteceu milagres. Então, realmente nesse caso, saber que minha mãe, meu pai viram, é a prova final de que isso aconteceu. O rei Salomão também, ele fez uma pilastra, né? Ele fez uma pilastra, uma de cada lado, no Mar Vermelho, no Yam Suf, onde o povo judeu passou quando o mar abriu. E ele pegou uma pilastra, botou de um lado, que era mais próximo do Egito, e do outro lado ele botou o outro lado do Mar Vermelho, de onde a gente saiu por ele. E botou uma pilastra de cada lado, porque ele sabia, com a sua inteligência, ele sabia exatamente por onde o povo começou a entrar no mar. Ele botou uma pilastra, uma de cada lado, como aniversário de quanto tempo já passamos pelo Mar Vermelho. Algum país árabe pegou, eu não sei se foi a Jordânia ou o Egito, e como isso irritava eles durante o império que os muçulmanos estavam dominando no Oriente Médio, que eles guardaram. Hoje em dia está em museu, está guardado, porque enaltecia muito o povo judeu esse artefato. Então não tinha graça ficar mostrando ele. Pessoal, vem o Midrash que explica a fundo a nossa Torá, e fala que quando o rei Salomão acordou do sonho que Hashem falou com ele na montanha de Givon, dizendo, eu vou te dar sabedoria, tudo. Assim que ele acordou, Hine vaikatz, Hine. Está escrito, eis que, 2 vezes no Pasuk, no versículo. E o Midrash fala que a Torá nunca repete palavra à toa. Nunca. Por que está escrito, eis que ele acordou, eis que? Por que 2 vezes? A Torá quer dizer que eis que ele acordou e eis que o quê? Que ele percebeu que ele era uma pessoa diferente a partir daquele instante. Ele percebeu que a sabedoria dele estava normal. Pessoal, como se fosse um filme, só que muito melhor. O Midrash fala que quando ele levantou do monte e começou a andar, ele começou a ouvir o pio de um pássaro. Em vez de escutar somente um canto, como nós escutamos quando escutamos um pássaro cantando, ele entendia o que o pássaro estava querendo dizer.
se ele estava chamando o cônjuge dele, se ele estava falando com os amigos, se ele estava gritando, ele sabia tudo. E ele escutou um burro rugindo, e ele sabia o que o burro estava falando. E ele começou a entender que Hashem deu para ele uma sabedoria inacreditável, a ponto que ele entendia toda a natureza e todos os animais. E é por isso que ele correu para Jerusalém fazer a refeição festiva, porque é como se fosse um estudo de Torá, porque ele entendeu algo, essa ferramenta, que agora vai fazer com que ele entenda toda a criação do mundo. Pessoal, toda a criação do mundo. Galera, Hashem está escrito que ele deu, está escrito em Reis, Aleph, capítulo 3, passuco 9. Lá está escrito que Hashem deu ao rei Salomão sabedoria e inteligência e conhecimentos múltiplos como a areia à beira do mar. Óbvio que Hashem não fala nada sem um motivo completo. Não é só grande, completo. Né? Pessoal, 370 pessoas ao vivo. Óbvio que se Hashem falou isso é porque é muito grande. Tenta ir na beira do mar e tenta contar o número de grãos de areia que existem na beira do mar. Não tem contagem, né? Assim era a sabedoria e o conhecimento do rei Salomão. Ele sabia tudo sobre tudo. Ah, Rabino, então ele era Deus? Não, nunca a gente compara o ser humano, o rei Salomão não era nada perto de Deus. Nunca comparemos Deus, Supremo, Todo-Poderoso, que ele é um e o nome dele é um, com o ser humano. Tá bom, pessoal? Jamais possamos fazer esse erro. Mas o rei Salomão, a nível de inteligência humana, o QI dele era inacreditável. Não tinha Einstein, não tinha ninguém que superasse o rei Salomão, porque Deus falou, nunca vai existir ninguém antes nem depois que você com essa sabedoria. E a sabedoria dele era muito, muito grande. O rei Salomão era uma pessoa muito humilde. A Torá fala que o rei Salomão colocava todo o coração dele no serviço divino. Ele dava todo o coração dele para Hashem. E você vai me perguntar, Rabino, claro, todo sábio dá todo o seu coração para Hashem. Mas por que você está batendo nessa tecla? Porque muita gente, quando lê os escritos do rei Salomão, muita gente acha que está falando de alguma coisa, às vezes até meio pornográfica, quando ele fala do Cântico dos Cânticos, que é a romance entre um homem e uma mulher. Na verdade, existem 3.000 explicações diferentes para cada versículo do Cântico dos Cânticos. É cabalá pura. Mas a pessoa, o ser humano, que é totalmente aprofundado em desejo, em ignorância, em materialismo, ele não consegue ver os livros do rei Salomão e entender, porque a gente é pequeno. Mas com a linha da Torá, com essa sabedoria certa, a gente pode chegar lá. Galera, o Midrash fala que ele entendia todos os animais, como a gente falou. A sabedoria recaiu sobre ele assim que ele acordou daquele sonho. Logo em seguida, ele escreveu 3 livros que ficaram para sempre na história, dentro do Tanar. Em português eu peguei um para mostrar aqui para vocês, que é um famoso Bíblia hebraica que vende na Sefer, tá? Enfim, deve ter outros Tanar também que são bons em português. Esse é o que eu tenho em casa, legal também, tá? E dentro do Tanar, que são os 24 livros da Torá escrita, o rei Salomão escreveu 3. Imediatamente após a sabedoria dele começar. Cântico dos Cânticos, e foi nessa ordem, Cântico dos Cânticos, Mishlei, que é Provérbios em português, e Coelet, que é Eclesiastes em português. Ele escreveu esses 3 livros, com toda a sua sabedoria e inteligência. E esses livros ficaram para sempre na nossa Torá escrita no Tanar. Pessoal, aproveitando aí quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niyad dvaro. Tá certo, galera? Agora é o seguinte. O Ramban, que é o Narmanides, ele fala que a sabedoria do rei Salomão era a tal ponto que cada versículo da Torá que ele estudava, ele via já completamente longe, como se ele visse toda a situação completa acontecendo com os olhos dele. Ele entendia de imediato os 4 níveis da interpretação do estudo da Torá, que se chama Pardes. O primeiro é Pshat, que é a parte simples e literal do versículo. Depois você tem o Remez,
que significa que é um sinal, uma indicação do que ele quer dizer com aquela frase. Drash, que é uma interpretação profunda, que é mais a Guemará. E o Sod, que é o segredo, que é a Kabbalah. Existem 4 níveis do entendimento da Torá. Pardes, que em português é o pomar, um pomar espiritual de entendimento. O rei Salomão, só dele ler pela primeira vez um versículo, ele já entendia os 4 níveis de primeira. Ou seja, ele não tinha os olhos como o nosso. É como se você imaginasse agora que aonde você está agora no trabalho, na rua ou em casa, cai a luz. E não tem a luz nenhuma, totalmente breu. Breu. Mas um de vocês, da sua casa, tem um óculos que ele é especial para conseguir enxergar no escuro. Então está todo mundo vendo o escuro, e o pouquinho que ele percebe com sombra, uma luz, ele fala, olha, entendi essa luz, ele é redondo, que é igual o ser humano comum quando estuda a Torá. Ele vai engatinhando devagarzinho, tentando entender. E aquele que está com um óculos especial, ele está vendo tudo. Ele consegue ver até a cor azul que tem por detrás do branco de uma camisa, tudo. Esse era o rei Salomão comparado ao mundo inteiro. Era um QI, uma sabedoria, uma inteligência, uma memória monstruosa. Pessoal, só vem história bomba, uma atrás da outra. Galera, olha que bomba que eu vou falar para vocês, mas olha que bomba que eu vou falar para vocês. Não foi Cristóvão Colombo que descobriu as Américas há 500 anos atrás. Antes disso, muito antes disso, foi o rei Salomão, há em média 2.900 anos atrás. Está escrito no Tanar que o rei Salomão, ele direcionava navios para ir ver o mundo inteiro e trazer coisas desse país. Normalmente sementes para plantar. E o rei Salomão mandou uma certa vez um grupo de barcos e navios na direção da América, e ele falou para as pessoas irem numa cidade chamada Ofir, que de acordo com arqueólogos que estudam a Torá, Ofir era uma cidade antiga que se falava da América. E ele mandou as pessoas irem até a América e trazer todos os tipos de sementes de árvores frutíferas. E olha a bomba que você vai escutar agora. Por que ele fez isso? Primeiro, saiba que o rei Salomão estava entre os primeiros do mundo a saber todos os continentes do mundo e trazer sabedoria e riqueza de cada um desses lugares. Número 2, por que ele fez isso? Está escrito, pessoal, que o rei Salomão sabia que Jerusalém é o coração do mundo. Literalmente o coração, se você pega o Atlas, você já vê que ele é o coração do mundo fisicamente. E também espiritualmente, ele fecha a porta, para não atrapalhar, fecha a porta. Mas o Jerusalém também é o coração do mundo espiritual. O que o rei Salomão fez? Está escrito em Kohelet, que é um dos livros eclesiásticos do rei Salomão. Está escrito que ele pegou todas as sementes de árvores frutíferas do mundo inteiro e plantou em Jerusalém. E quando você escutar o motivo, é bom que você esteja sentado, porque eu não sei se você vai aguentar ouvir isso em pé. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia, o rei Salomão, quando ele andava pela terra de Jerusalém, ele sabia que exatamente assim, como uma veia, uma artéria, ou uma linha do sistema nervoso do coração, ele passa pelo corpo inteiro até o dedão do pé, e que se você pegar todas as veias, todas as artérias, esticar elas em linha, de uma pessoa só, dá para dar 1,5 no mundo inteiro. O rei Salomão sabia que assim também era a terra de Jerusalém. A terra de Jerusalém tinha uma ligação com todas as partes do mundo. Imagina umas linhas que formam como se fosse uma veia. Existem as linhas que partem de certos lugares ou profundidades da terra de Jerusalém e que estão conectadas com o mundo inteiro. Então o rei Salomão, quando andava para Jerusalém, ele olhava para a terra e falava: essa parte da terra está ligada ao Brasil. Então tragam sementes da América do Sul, Brasil, que é aqui que a gente tem que plantar, porque tem a ver lá a terra do Brasil com essa parte de Jerusalém. Ou seja, a terra de Jerusalém, ela é a mãe de todas as terras do mundo. E o rei Salomão conseguia perceber isso, e a gente não sabe nem de onde começar para ver isso. Né? Imagina você na prática tentando entender isso. A gente não consegue, nem na prática tentar entender o que está falando. Né? Pessoal, 405 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Galera, pessoal, essa bomba de que eles
sabia da América 2.900 anos atrás, das plantas, é uma coisa, né, simplesmente impressionante. Agora, é o seguinte, galera, nenhum computador do mundo, nenhum programa do mundo consegue, nem hoje em dia, chegar na inteligência do rei Salomão. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre aquela pessoa que cria, ele tem que ter mais inteligência do que a criação. E a gente falou já em outra aula que o ser humano ele não cria nada, mas ele transforma. E quando ele transforma vários metais, nanotecnologia num robô, ele tem que saber como funciona todo aquele robô. Ele tem que ser mais inteligente que o robô. Então, pessoal, já que a Torá fala que o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo, nenhum programa de computador, nenhuma memória, nada conseguia pegar. Ele sabia todas as línguas do mundo. Ele era o cabeça do Sanhedrin. O que era o Sanhedrin? Era o tribunal rabínico mais avançado de inteligência, que tinha que saber todas as línguas do mundo, tinha que saber toda a Torá de cor para julgar todos os casos no tribunal. Quem era o cabeça? Óbvio, o rei Salomão. É por isso que ele sabia com tranquilidade e com paz conseguir estar sempre bem com todos os povos. E óbvio que a gente vai ver também algumas polêmicas relacionadas à riqueza dele, relacionado ao número de mulheres que ele teve. Pessoal, a Torá fala para a gente que ele recebia Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é a mensagem divina que ele recebia a todo momento. Era uma pessoa que de forma indireta estava falando sempre com Hashem, ou através de um sonho, ou poderia ser até através de transe, quando a pessoa não consegue ficar em pé normal, mas está recebendo as palavras de Hashem. Aí, pessoal, eu quero falar para vocês uma bomba violenta. O rei Salomão escreveu um livro famoso na época e também é trazido na Gemara e na Mishnah, chamado Sefer HaRefuot, o livro das curas. O rei Salomão, ele sabia entender a raiz de todas as doenças do mundo. Mesmo as doenças hoje, que não existiam antigamente, na verdade a doença de hoje é somente a raiz de uma doença de antigamente. Como o próprio rei Salomão fala nos livros dele, não existe novo, não existe novidade abaixo do sol. Nada é novo abaixo do sol. As coisas vão mudando um pouco a cara, vão mudando um pouquinho a sua forma de se demonstrar, a sua casca externa. Mas nada é novo abaixo do sol. O rei Salomão vem e escreve um livro sobre a cura de todas as doenças do mundo. Ele vem e fala, olha, pega aqueles espinhos que você encontra de uma rosa, esmaga e amassa com banana, bota um pouco de vinho, toma nessa dose para essa doença, a pessoa vai estar curada no mesmo dia. As pessoas começaram a saber a cura de todas as doenças na época do rei Salomão. Por isso está escrito no Tanar, naquela geração todos se alegravam, naquela geração todos comiam bem, viviam bem, porque a sabedoria era algo normal. Até que veio o rei Hizkiyahu Amelech, e ele, Ganaz et Sefer, em português, ele enterrou, com humildade e respeito, ele enterrou esse livro. Porque a Mishnah e a Gemara fala que o rei começou a ver, o rei Hizkiyahu, depois do rei Salomão, começou a perceber que as pessoas não falam mais com Hashem, que as pessoas não se arrependem mais dos seus erros. Direto vão no livro da cura, página tal, doença tal, acabou, halas, já sabe qual é o problema. Então, o rei Hizkiyahu foi lá e botou isso dentro. Ou seja, ele foi lá e enterrou, para que as pessoas não fizessem mais pecados. Não ache que o rei Salomão só escreveu os 3 livros, Cântico dos Cânticos, Provérbio e Eclesiastes. Ele escreveu também um poema famoso para a mãe dele, chamado Eshet Hail, a mulher guerreira, ou a mulher enaltecida, ou a mulher sagrada. Tem algumas traduções de português, mas o certo é a mulher guerreira. Ele fez para a mãe dele. O rei Salomão também escreveu o livro das curas. O rei Salomão também escreveu um livro com as letras ainda antigas do hebraico, muito antigas, que vende aqui em Israel. Eu vi uma loja que vende por R$500 o livro. É um livro totalmente raro, que era o rei Salomão explicando a Torá com as palavras dele. Ou seja, está cheio de livro perdido e coisas perdidas do rei Salomão por aí. Pessoal, tem muita bomba relacionada ao rei Salomão. Vocês estão vendo que eu não estou entrando em versículo do Eclesiastes e Provérbios, senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
literalmente eu preciso dar mais aulas sobre os próprios ensinos do rei Salomão. Por enquanto a gente está ainda falando sobre a sabedoria do rei Salomão. Essa é a aula de hoje. Galera, vocês sabem que o Arizal, ele explica, o Arizal, o maior cabalista de 500 anos atrás, como é que pode ser que o rei Salomão casou com tantas mulheres? 1000 mulheres, como é que pode ser? O Arizal fala, é óbvio que o rei Salomão não tinha desejo de ter mais uma esposa, mais uma mulher. Essa é a cabeça doentia de pessoas que não têm espiritualidade, principalmente hoje em dia. Que vem a questão sexual como se fosse igual um bicho, velho. O rei Salomão, como a própria Torá diz, Hashem fala, o rei Salomão entregava todo o coração dele para Hashem. Não existia nenhuma vírgula, nenhuma variação do rei Salomão que não fosse para Hashem. Ah, Rabino, mas ele só poderia ter 18 mulheres porque ele era um rei, e ele teve 1000. Então ele errou. Sim, nós sabemos que ele errou. O Arizal também sabe que ele errou. Mas qual era a diferença? O rei Salomão pensava, Hashem, quando você me disse que eu vou me tornar o homem mais sábio do mundo, e que não só sabedoria você vai me dar como vida longa se eu fizer Torá e Mitzvot, você vai me dar glória, o rei mais conhecido do mundo, eu realmente achei, Hashem, que dá essa exceção da regra para conseguir divulgar Torá pelo mundo inteiro. Como? Cada rei que ele via, ele falava, olha, eu posso casar com a sua filha, que é a princesa. Ele sentava com a princesa junto com todo o tribunal, ficava dias e dias ensinando Torá. Se a pessoa tivesse, então, convertiam ela no tribunal e ele casava com ela. Ele casou com a filha do faraó, filha do rei de Sidon, da Etiópia, que é super famoso, né, rainha de Sabá. E ele ia convertendo, da forma pela Lahá, pela Torá, trazendo sabedoria e pronto. Muita gente fala, pô, mas como é que pode ser que tão rápido assim a pessoa se converte? Primeiro, a lei da Torá não proíbe se converter rápido. É a realidade de hoje em dia, com muita gente enganando o rabino, se convertendo e depois não está nem aí, que fez com que cada vez mais os tribunais apertassem o cerco. Porque o ser humano sabe que pode ser enganado. E os sábios podem fazer cercas em volta da Torá. Por isso que hoje em dia você escuta, é difícil converter. Claro, em média 30%, 40% das pessoas convertem, é só história, uma mais triste que a outra. Que enganou, que fez, que roubou, que tudo era mentira. Um problema sério isso. Na época do rei Salomão, era 480 anos após a saída do Egito. O mundo era 1000 vezes mais sagrado. Número 2. Se trata do rei Salomão, que sabia muito bem vendo a pessoa se está mentindo ou não. Número 3. Igual hoje em dia em Israel, você fica 3 dias seguidos num hotel. Que você paga para ficar 3 dias no hotel, a pessoa que não acredita em Torá, para participar de palestras milaborantes durante 3 dias para provar a Torá. 3 dias depois, uma pessoa da nossa geração, ele fala, pô, Torá é verdade, tem provas de todos os lados. Se um ser humano de hoje em dia com QI baixo, ou médio, consegue estar claro para ele que a Torá é verdade depois de 3 dias num hotel, por que uma mulher que casou com o rei Salomão, há 2.900 anos atrás, com aquela sabedoria e época sagrada, não poderia em alguns dias aceitar a Torá com todo o coração? Então eu estou explicando isso longamente para tirar toda e qualquer dúvida que possa existir no coraçãozinho ou na mente de algum de vocês, que talvez o rei Salomão não se importava. Pessoal, Hashem disse para o rei Salomão, eu só vou estar com você, como com qualquer rei, se você seguir a minha Torá. E a gente sabe que Deus ficou com o rei Salomão até o último dia de vida. Ou seja, o rei Salomão era só Torá. Era vai Torá na veia. Ah, Rabino, mas você mesmo assumiu que ele errou. Verdade, ele errou. E Hashem chamou a atenção dele por ele ter errado. Mas ele queria fazer isso com um único objetivo. Cada rei, eu caso com a princesa, caso ela queira se converter de coração. E já que uma princesa casou com o rei Salomão, o povo deles vai saber o quanto a Torá é importante, o quanto Deus é um só. E assim eu estou fazendo com que o mundo inteiro e seu reinado saiba o que é Torá, saiba o que é Hashem, saiba o que é o povo de Israel. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, a filha do presidente atual, Donald Trump, se converteu. Não estou aqui para discutir o critério que foi feito sobre a conversão dela. Não é sobre isso que vim falar. Mas ela se converteu. Olha como é que isso mudou na presidência americana. Nunca na história dos Estados Unidos houve
uma amizade tão intensa entre os Estados Unidos e Israel como está tendo agora. Nunca. E eu não me importo aqui com visão política de esquerda ou direita. Não estou nem aí para isso. O que me importa são os fatos que eu estou vendo com a presidência. Os Estados Unidos acabou de sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque sabe que é contra Israel. Nunca isso aconteceu. A filha ser judia, olha a diferença. E o marido da filha é judeu, de nascença. E ele é o cara que é considerado o Yoetz, o conselheiro do presidente americano sobre Israel e o Oriente Médio. Ou seja, o cara que aconselha agora a presidência americana sobre Israel é um judeu, que grande parte da vida foi religioso. Não é mais alguém que é do boicote a Israel, alguém que odeia Israel, normalmente essa galera como sempre foi. Olha como é que uma filha já muda, ainda mais se a esposa é. Imagina se a esposa do Donald Trump fosse judia. O Donald Trump, eu acho que ele ia pegar metade do PIB dos Estados Unidos e ia mandar ela para Israel. Porque a mulher ela tem uma influência imensa. Resumindo e concluindo, o Arizal fala, o motivo do rei Salomão para querer casar com muitas mulheres era um só, trazer o nome de Hashem único e todo-poderoso e da Torá para todos os povos. Para todos os povos. Não tinha desejinho de ter mais uma mulher. O desejo do rei Salomão era servir a Hashem, era estudar a Torá, era fazer mitzvot. Galera, olha que interessante que eu quero falar para vocês. A sabedoria do povo judeu, ela também foi para outros caminhos interessantes. Eu quero fazer um parênteses aqui com você para falar sobre um caso muito interessante que aconteceu com o próprio primeiro patriarca, Avraham Avinu. Está escrito que quando Avraham ia morrer, ele foi lá e deu tudo que ele tinha para quem? Ele foi lá e deu tudo que ele tinha para Yitzhak, que é o filho dele, Yitzhak. Só que depois que Sara morreu, Avraham voltou a casar com Agar, que agora é chamada na Torá de Keturah, que vem de incenso, que é igual o incenso do templo, uma coisa muito elevada. E ele teve mais 6 filhos com Keturah. Pessoal, desses 6 filhos que ele teve com Keturah, pessoal, estamos aí com 445 pessoas. Recorde que nós batemos aí, tá bom? Em 1 ano e 1 mês de canal do YouTube e Facebook. 445 pessoas ao vivo. Que salão cheio de pessoas com o coração e a mente apontados para a Torá. E aí, pessoal, está escrito na Kabbalah, no Midrash, na Torá oral, que Avraham deu para os outros filhos? Porque está escrito no versículo, e Avraham deu presente para Yitzhak, vírgula, e também deu presente para os filhos da concubina, que era Agar. Ué, se ele deu tudo para Yitzhak, então não sobrou nada para dar para filhos da concubina. O que ele deu então? Vem a Kabbalah e fala, Avraham ensinou os filhos sobre energia sobrenatural, sobre forças da natureza, mas sem falar muito a fundo de Torá. Ou seja, não era ligado com Torá. Ele explicou sobre energias, como se explicasse agora sobre receitas de fazer uma lâmpada com uma batata para imitar uma pilha, igual se fazia no Egito Antigo. E ele ensinou. Esses filhos, está escrito que eles foram Vakedem, para a direção contrária do mar. No Atlas, é um país, por exemplo, como a Índia. Na Índia você vê que eles trabalham exatamente com forças espirituais, que eles falam que é energia, acima da lógica, andar sobre as brasas queimando e fazer um monte de loucura. O nome de um grupo lá famoso dos indianos da Índia, que são sagrados, se chama Brahminis. E o que significa esse nome, Brahminis? Pessoal, significa Brahminis, Brahmanes. O que significa esse grupo? É um grupo que representa uma casta, uma parte especial da sociedade, na qual quase ninguém pode casar com eles, porque eles são chamados de sagrados. Quando eles morrem na Índia, eles não são cremados, eles são colocados num rio, Gange, que é um rio que eu não sei como é que é em português, mas é um rio sagrado, famoso na Índia. Por isso botam o corpo das pessoas com um peso no pé e a pessoa fica no rio. Por isso falam que é super nojento, tem um monte de gente morta no rio. Mas eles não cremam, igual a Torá, porque eles falam que as pessoas são muito elevadas e não pode cremar. E eles falam que as pessoas chamam de Brahmanes, que em hebraico fica Avrahaminis, que vem de Avraham. Ou seja, o próprio nome desse grupo da Índia hoje em dia
significa que eles vieram de uma casta, de uma parte sagrada do povo, que trouxe sabedoria de alguém de fora, da qual o nome está lá no próprio grupo em hebraico, Avrahaminis, que é pessoas que vêm de Avraham, e eles aprendiam e ensinavam tudo sobre energia e coisas sobrenaturais. Não é à toa que na Índia, um dos locais mais antigos também onde se encontrou a famosa estrela de Davi, de 6 pontas, que muita gente até no meu canal fica comentando, Rabino, uma estrela de 6 pontas não é coisa do mal, não é coisa do demônio. Tudo que tem força muito santa, muito sagrada, ele também pode ser usado para o lado contrário. Eu não posso falar certas coisas em público, porque tem muita coisa pesada por aí, que não pode ser falada em público, tá? Mas deixa eu ver um exemplo aqui. Do próprio questão do número 6. A estrela de Davi número 6 veio mostrar que a gente tem que consertar o Brit Milá. Tem que consertar o pacto com Avraham Avinu, que é a sexta Sefirá. É a sexta, como se fosse o sexto chakra em português. Já no hinduísmo, eles querem fazer o contrário. Em vez de espiritualizar a matéria, eles querem materializar o espiritual. Trazer com que coisas espirituais venham para o corpo humano e ele consiga andar em cima de brasa, carregar pesos absurdos. Eles estão fazendo o efeito contrário da santidade. Então, quando você escuta alguma coisa da Torá, depois você escuta que é coisa do demo, sei lá, pode até ser que sim, mas é porque ambos estão andando em direções contrárias. Por que eu quis abrir esse parênteses? Para dizer para vocês, pessoal, que a sabedoria da Torá e de Hashem, ela também está, de forma indireta, ligada a coisas que não são totalmente Torá, mas elas estão ligadas a saber mexer com energias, mexer com remédios, mexer com coisas fortes. Por isso que o rei Salomão, quando ele passeava pela natureza, ele não olhava a gente igual a gente, a natureza. Ele sabia que cada animal cantava para Hashem, igual o Perek Shirah, que é as 2 aulas que eu dei sobre o canto que a criação faz para Hashem. O rei Salomão sabia, quando ele via uma flor, ele falava, uau, essa flor serve para isso, que serve para essa cura, nessa dose, para esse tipo de pessoa, para tal peso da pessoa. Quando ele olhava o mundo, ele entendia que o mundo todo era uma ferramenta para chegar em Hashem. E é por isso, pessoal, que em Coelet, no livro Eclesiastes, o rei Salomão fica batendo na tecla que tudo é fútil, tudo é fútil, tudo é fútil, e abaixo do céu tudo é fútil. E nada sobrou nesse mundo a não ser Torá e Mitzvot. Assim ele fala, nada sobrou nesse mundo a não ser Torá e os mandamentos de Hashem. Porque o próprio rei Salomão sabe que ele foi o homem mais sábio do mundo, e depois de entender o mundo inteiro, ele percebeu que só serve para uma coisa esse mundo, para ser uma ferramenta para Hashem. É ou não é uma prova forte que vale a pena a gente escutar o rei Salomão? Para que ir atrás dos nossos desejos bobos, quando já teve alguém que soube de todos, conhece tudo, ao contrário, frente e verso, e está dizendo para a gente o que fazer? A Torá fala para a gente, pessoal, que os sábios, quando é dito que ele sabe muita Torá, 455 pessoas, pessoal, que alegria. Quando dizem que os sábios sabem muita Torá, é porque ele está dizendo mesmo tudo. O que os computadores fazem hoje em dia de códigos da Torá, de saber pular a cada 7 letras e formar frases, os sábios faziam isso sem computador. Os sábios sabiam a Torá toda ao contrário. Não só palavra por palavra ao contrário, letra por letra ao contrário. Sabiam mudar todas as letras da Torá escrita e oral e saber todas as explicações. Essa é a ideia dos nossos sábios da Torá. Mas quando eles vêm e fazem alguma cerca em volta da Torá e diz para você não vale a pena fazer isso, a gente é tão bobinho e fala, mas será que ele entendeu bem essa situação? Será que aquele rabino sabe o que ele está falando? Óbvio que ele sabe. Ele estudou para isso, ele estudou a fundo para isso. Se medicina é uma ciência que se estuda em 6 anos. Engenharia é uma ciência que se estuda em 5 anos. Imagina então estudar Deus e a sua Torá, que ela, na verdade, acompanha e emerge em volta dela todas as ciências do mundo. A gente tem que ficar a vida inteira se aprofundando. E o melhor disso é que cada palavra é mitzvah, tudo é mitzvah. Pessoal, o rei Salomão, ele construiu o Beit HaMikdash para Hashem. E ele fez acordo com os sidoneus, que eram as pessoas de Sidon, que eram as pessoas que mais sabiam cortar madeiras maravilhosas de cedro, ou de oliveira. E ele construiu o Beit HaMikdash com uma alegria no coração, com amor a Hashem,
de uma forma inacreditável.